Pode ser, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, para juntos mais uma meditação em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Mas antes de lermos e refletirmos, você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho e vamos juntos caminhar em direção a Jerusalém Celestial, interpretando o texto a partir do texto. Eu não sou assim, alguém já disse que eu sou fundamentalista, talvez até eu seja, mas a minha ideia de fundamentalismo não é o fundamentalismo tacanho, retrógrado e até um tanto quanto retardado no que tange ao entendimento bíblico, porque eu busco interpretar o texto bíblico a partir do texto bíblico. A isso damos o nome de hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica é ler o texto e interpretar o texto, levando em conta, obviamente, o período do profeta, o que o profeta quis dizer e a sua subsequente interpretação para o nosso tempo, né? Não tem nenhuma intenção ou pretensão de sermos o detentor da verdade e de querermos impor o nosso entendimento, como vemos, né, em algumas situações um tanto quanto embaraçosas. Nós vamos ler o texto e vamos entender o que Jesus quer dizer pelo conceito de verdade na perspectiva de Jesus. Vamos lá? Você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho, ajude-nos a divulgar este canal, não buscando outra coisa, senão a verdade das Escrituras. Como assim, irmão Edson? Explique melhor isso aí, porque você está falando assim, se parece com todo mundo aí, é verdade, e eu penso muito nisso. A questão é a seguinte, irmãos: o entendimento bíblico não pode ter dualismo, né? Não pode ter duas versões diferentes. A proposta da hermenêutica bíblica é usar a Bíblia como interpretação dela mesma, levando em conta o período, etc., todo o contexto bíblico. Quando eu falo todo, vai de Gênesis a Apocalipse, certo? Então vamos lá, vou dar um exemplo bem prático. Há ainda quem diz, ou quem diga, que Paulo foi casado. Há até quem defenda, em nome de um religiosismo, de uma religiosidade, de uma doutrina um tanto quanto ultrapassada, retrógrada e, por que não dizer, retardada no que tange o entendimento do texto, porque o próprio Paulo diz em um texto que é assim, da seguinte maneira: será que só eu e Barnabé não podemos ter esposas ou companheiras? O que ele quer dizer com isso? Em outro momento ele fala assim, que bom, falando sobre os eunucos, né, e a devoção a Deus, ele fala: bom seria se todos fossem como eu, sem esposa. Mas Paulo diz que é solteiro, então por que tem gente que diz que tem que ser casado? Porque é uma religiosidade, irmãos, é religiosismo tacanho e bastante ultrapassado. Uma coisa assim, para ser pastor tem que ser casado, e para ser conselheiro de casais tem que ser casado. É mesmo? Se esse for o pressuposto, há uma falácia, um sofisma, pois se para ser conselheiro, para fazer aconselhamento com casados, eu tenho que ser casado, então para que eu aconselhe um drogado, eu tenho que ser um ex-drogado? Para que eu aconselhe uma pessoa que está vindo da prostituição, eu tenho que ser um ex-prostituto? É só uma provocação. Paulo diz que ele é solteiro, né? Paulo diz em duas ocasiões, por falta de duas ocasiões. Então esta é a proposta: lermos o texto e a partir do texto a entendermos e aplicarmos na nossa vida, para que tenhamos uma religião simples como é o Evangelho, puro e simples, sem muitos percalços, né? Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo que eu quero salientar é este, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu venho salientando já há algum tempo, aqui nas pregações e na nossa comunidade em Ferraz de Vasconcelos, que Jesus não revela a si mesmo. Jesus revela Javé. É interessante o nome do anjo quando fala com Maria e subsequentemente com José, ele não fala em português, ele fala em hebraico, possivelmente aramaico, mas é bem provável que seja hebraico. Ele fala: o seu nome será Yehoshua, a salvação que vem de Javé, ou Iavé, ou comumente conhecido como Jeová. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A Bíblia não foi escrita em português, então o pressuposto aí já é mais exegético, né? A ferramenta é um pouco mais apurada, mas precisamos dela neste momento, né? Precisamos dela. Há quem diga aí que o pai de Jesus não é Javé, é uma grande tolice, é inocente, pois o próprio nome de Jesus traz a partícula inicial de Javé, ou eu sou. Por isso ele mesmo diz aqui no livro, ou no Evangelho de João: antes de Abraão eu sou, fazendo menção direta à revelação no Sinai para Moisés. Eu vou no nome de quem? Quando Moisés diz, ele fala: vai lá e diga que o eu sou te mandou. E lá é Javé, e aqui é Yehoshua, a salvação que vem de Javé. Então acabou o argumento, fica até chato, né? Fica até embaraçoso conversar com essas pessoas que traz esse entendimento tão simplório e simplista. Não são nem humildes, eles beiram a tolice, né? E não adianta falar, eles estão com a mente cauterizada, falando bobagens, blasfêmias até contra o Deus da Bíblia. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Vamos dar um outro exemplo, irmãos. Eu vou congregar numa igreja X, chego lá, gosto do ambiente, né? Me sinto confortável e à vontade. E de repente, no final do culto, uma pregação sem muito sentido, não entendi muito, houve muitos gritos, muitas palavras em línguas estranhas, e mandando que eu me convertesse, algumas palavras sobre inferno, outras sobre perder, que o demônio ia me esperar lá fora. Mas de repente, quem que é Jesus? Levanta a mão. Mas eu estava tão acomodado naquele ambiente que eu levantei a mão. Primeiro passo para a conversão: quem quer Jesus, levanta a mão. É bem simples, né? Eu fui lá. E agora eles me apresentam um rol de, né, uma lista, um catálogo, uma bula, né, com um monte de normas da igreja em que levantei a mão, e seguindo aquelas normas que está naquela bula, naquele rol, eu vou conseguir ser salvo. E ali está: eu preciso jejuar 3 vezes por semana, eu preciso ser dizimista de tudo, eu preciso participar do culto 3 vezes por semana também. Enquanto a indumentária, eu não posso usar camisa polo ou uma camiseta que apareça meus braços, eu tenho que usar uma gravata de um tamanho tal, não pode ser cor berrante, tem que ser uma cor neutra, um azul marinho, um preto, bem modesto, nada de vermelhidão, nada que destaque na multidão. O terno, de preferência um terno simples, sem aberturas, né? Nem com a abertura no estilo italiano e nem com a abertura do estilo britânico. Ele tem que ser fechado, sem aberturas laterais, porque não pode haver brechas para que Satanás entre. E aí a água que eu vou beber, eu tenho que tomar cuidado com a água, tem que ser de preferência uma água orada, né? Eu compro logo um barril, coloco ali, alguém ora por ela, trago, ou chamo um oficial da igreja para que ore. No que tange ao dízimo, eu tenho que ser fidedigno com aquilo, no sentido de que eu tenho que dar o dízimo do bruto, não do líquido. Eu tenho que dar o dízimo do bruto
eu tenho que entregar tudo aquilo à igreja. Não posso falhar nos cultos, não posso ver televisão, não posso assistir uma partida de futebol, não posso comemorar o Natal, não posso comemorar aniversários, não posso sequer acender uma vela quando apaga a luz, ou se porventura eu não tiver dinheiro para pagar a luz, eles me cortarem, eu não posso ter televisão, não posso entrar na internet. E fazendo tudo isso, eu serei salvo. Mas quanto mais eu faço isso, mais perturbado eu me torno, porque eu olho para o lado, eu saio para a rua e vejo as pessoas sorrindo, eu vejo as pessoas se alegrando, eu vejo bares, eu vejo festas, eu vejo as pessoas jogando bola, se divertindo, crianças empinando pipa. Meu filho não pode empinar pipas, porque pipa é do demônio, e tudo aquilo me deixa bastante chateado, mas eu sei que lá na frente eu serei salvo, se eu não fizer nada disso, porque isso é religião que a minha igreja apresentou. Vou parar por aqui, e Jesus quebra tudo isso quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rapidamente, irmãos, em 2 minutos. Os judeus acreditavam em maldição hereditária. Quando o homem cego de nascença, eles falam: mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele e nem os pais deles. É assim porque assim tinha que ser, e para que a graça de Deus se manifeste. Veja, e o homem viu. Eles acreditavam em fantasmas, em alma penada. Por isso, quando Jesus vem andando por cima das águas, eles falam: é um fantasma. Jesus fala: não sou fantasma, sou eu, Jesus. E Pedro, um tanto corajoso, o mais deles, fala assim: se é tu mesmo, me chama. Ele vai andando e afunda. E Jesus fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eles acreditavam em anjo de guarda, e que o anjo da guarda parecia-se com ele. O meu parecia comigo, e o seu que vai me assistir parecia-se com você. Quando Pedro vai preso, lá no início do capítulo do livro de Atos, eles estão orando na casa de alguém, aí batem na porta, a Rode vai atender, em vez dela abrir a porta, ela abre só o Robocop, né, aquela janelinha, e ela vê Pedro, ela volta correndo e fala: Pedro está aí. Eles falam: não é Pedro, é o seu anjo. A tudo isso nós damos o nome de religiosidade, religiosismo. Quando Deus aparece para Pedro e manda ele na casa de Cornélio, e um anjo apareceu para Cornélio primeiro, e quando Deus aparece, irmãos, Deus coloca diante de Pedro aquele monte de comida, inclusive comidas que na perspectiva religiosa judaica, na leitura mosaica, era imunda. Ele fala: eu nunca comi coisa imunda. E Deus fala: por que é imundo, Senhor, que estou te dando? Entenderam, irmãos? Para ser salvo, eu preciso ter um encontro com Cristo. O encontro com Ele é o caminho que leva a Deus. Ele é a verdade que liberta. Não a verdade da filosofia, a verdade do dia a dia, mas a verdade da religião. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso crer em Cristo, e as coisas hão de mudar em nossas vidas. O caminho, a verdade e a vida. E não é a vida bios, é a vida zoe. Existem 2 palavras gregas para vida. Uma é bios, de biologia, e a outra que é a nossa vida física, né? Que Deus faz milagres para mantê-la. Quando ele fala: estica o braço, o homem tinha a mão mirrada, e Jesus fala: estica o braço, mas não tinha braço, só tinha o homem estica. Vida biológica. Mas aqui, caminho que leva a Javé, que leva a Deus, eterno Criador. A verdade que liberta das religiões, que tira o medo, que tira toda aquela angústia interna de não ser, de não saber, de não ter. E a vida espiritual, a vida de Deus, que é inserida em nós no momento da conversão. Fique com Deus, receba a paz do Senhor. Seu irmão em Cristo, Pastor Edson. Em nome de Jesus Cristo, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.